Fala galera, episódio 249, isso mesmo, estamos chegando próximo ao episódio 250 neste que é o podcast Filmes Clássicos. Nesta oportunidade falaremos de um filme do alemão Rainer Werner Fassbinder, O Medo Devora a Alma ou O Medo Consome a Alma, filme de 1974 que o Fassbinder fez com pouco orçamento, mas que acabou sendo um dos seus melhores filmes, porque tematicamente ele ataca o preconceito de diversas formas e é um filme muito inspirador e que nos faz refletir sobre essas diversas formas de preconceito que estão presentes na história. Então, um filme muito marcante, fiquem com a gente aqui para conhecer mais sobre ele. Pessoal, acredito que muitos daqui já sabem, mas é sempre bom lembrar que a gente lançou um livro, chama-se Uma Jornada pelo Cinema, anos 1950. É um conjunto de ensaios sobre filmes desta década, escritos por autores que são colaboradores frequentes do podcast. Você consegue encomendar esse livro através da loja Uiclap, UICLAP. Procura o site deles no Google e lá dentro do site você pode fazer uma pesquisa por podcast Filmes Clássicos e você vai encontrar o nosso livro. O livro também está disponível na Amazon, só que na Amazon é um pouquinho mais caro, mas na Amazon tem a opção também de você adquirir o livro de forma digital, o e-book, que você vai poder ler no seu Amazon Kindle por um preço mais em conta. Os links também estão na descrição deste episódio. E aguardem, porque teremos novidades, um próximo livro já está em andamento e se tudo der certo lançaremos em 2026. Todas as músicas que você ouvir aqui no nosso podcast têm os direitos reservados para os atuais detentores desses direitos autorais. E o nosso objetivo aqui não é infringir estes direitos, mas a gente usa elas aqui de forma a ilustrar o trabalho de seus autores. E é claro, aqui não tem nenhum fim lucrativo, é apenas um trabalho de fã, fazendo aí o que eles chamam de fair use, usando as obras de outras pessoas só para ilustrar um trabalho aqui, que no caso é um trabalho de crítica de cinema, de tentar entender melhor um pouco o que é essa arte, e é claro que faz parte dela a trilha sonora. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes, faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br, pode acessar nossa página no Facebook, a gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast. Bom, galera, vamos começar mais um papo então no PFC. Hoje a gente vai fazer de um filme apenas O Medo Devora a Alma, certo? Mais um filme do Fassbinder. O Fábio havia trazido um filme dele num Dicas Triplas, né? O Casamento de Maria Brown. Isso. E acho que o Alexandre participou desse episódio, né, Alexandre? Eu não estava presente, então Alexandre Cataldo aqui falando de Blumenau comigo, mais uma vez. Fala, Alexandre. Fala, Fred, tudo bom? Como é que Beleza? Você tá? Tô bem. Vamos falar sobre essa pérola, né? Esse filme é sensacional. E eu conheci para gravar, eu não tinha visto até recentemente e fiquei apaixonado pelo filme. Estou em dívida aí com o Fassbinder também. Para fazer o episódio hoje com a gente, Diego Quaglia, né? Não detonei seu nome não, né?
Diego Não, Qualia. não. Fala certinho. Fala aí com a gente pela segunda vez, né? Você gravou, a gente tá lembrando aqui, Alexandre estava trazendo, você gravou há mais de um ano com a gente o Vidas Amargas, foi isso? Isso mesmo, Vidas Amargas, filmaço. E o prazer estar retornando aí, gente. Tô falando com o Alexandre faz tempo, né? Da gente gravar sobre o Fassbinder, né? Que bom que conseguiu encaixar, né? Foi muito legal, assim. É um filme que eu já tinha visto faz muito tempo, assim. E rever agora deu outra dimensão do filme, gigantesca. E é curioso eu ter gravado sobre o Kazan e o Fassbinder agora com você, que são dois diretores que vieram do teatro, né? Uma coisa não proposital acabou acontecendo, né? Isso acho que fica visível no filme, a gente vai falar sobre isso, né? Porque tem alguns planos, principalmente, em que a gente vê uma mise-en-scène mesmo, bem típica do teatro, e eu acho maravilhoso, assim, né? Eu acho que é uma parte importante desse filme. E o filme tem ali inspirações em um outro filme de um diretor também que chegou a ter ali a sua participação no teatro e tal, e que de alguma forma também tem vinculação aí com o Fassbinder, né? Até de origem, né? Eu tô falando do Douglas Sirk, né? Isso. E supostamente esse filme foi inspirado no Tudo que o Céu Permite, né? Do Douglas Sirk, um filme que a gente até já fez aqui, né? No podcast. A gente fez episódio sobre Sirk, né? E um dos destaques foi esse filme, né? All That Heavens Allows. All That Allows, Heavens né? Allows. Isso, que é um filme de 55, né? Foi um dos destaques que a gente colocou. E, quando você pensa nessa informação, tem tudo a ver, né? Só que o Fassbinder, ele pega e transporta para a sociedade dele ali, os valores da sociedade alemã ali da década de 70, né? Para os problemas que ele observava na cultura alemã e ele tem muito a ver, assim, acho que aquele problema central que tem no Tudo que o Céu Permite, ele potencializa para discutir várias outras coisas juntas ali, né? Como você disse, Fred, se lá no Tudo o que o Céu Permite, o que está no centro da história é um preconceito geracional, né, e também um pouco de classe aqui, essa Sim. coisa é amplificada, né, porque além da diferença de idade do casal, e até bem mais significativa do que lá, né, a gente tem a questão racial, a gente tem a questão... de classe também, né? De classe também, e também a questão de cultura, né, porque não é só racial, você não está falando de um alemão... um negro, dizer, um alemão descendente negro, de africanos ou marroquinos ou coisa assim. A gente está falando de alguém que veio de lá, que mal sabe falar o idioma, então também tem várias camadas de preconceito envolvidas, né? E o que eu acho fantástico nesse filme é que ao mesmo tempo ele faz uma história extremamente sensível e com algumas coisas apenas intuídas, né? Por outro lado, ele faz uma crítica poderosa, assim, contra a sociedade alemã, e não só alemã, né? Algumas coisas ali eu acho que são universais, né? Eu não sei como vocês chegaram a conhecer esse filme, né? Mas eu conheci ele quando eu vi ele numa lista, e ele estava listado justamente junto com o filme do Douglas Sirk, né? Assim, como um filme que é meio que uma... Eu já vi gente chamando ele de remake, mas ele é mais uma reimaginação, né? Do filme do Sirk, né? O que o Céu Pode Esperar, né? Assim, né? Tudo que o céu... Qual é o nome do Sirk mesmo? Tudo que o céu permite. Tudo que o céu permite, pode esperar. Tudo que o céu permite, né? Que é uma obra-prima também, né? E aí esse filme, né, como vocês falaram, né? Ele imagina isso. Eu já tinha visto ele listado junto com o filme do Sirk, toda essa ligação, né? Do Fassbinder com o Sirk, né? De admiração, né? Doido. Da vida mesmo. Assim. E aí eu vi o filme, fiquei maravilhado com ele, mas é um filme que tinha ficado pra trás, assim, eu não lembrava muito dele, porque eu tinha visto faz muito tempo. Aí eu revi hoje e achei um filme primoroso, assim, achei um filme... Ele tem uma genialidade, que é aquela coisa do... Porque eu acho que o Fassbinder aqui nesse filme, ele consegue retomar um melodrama, mas ele... Não porque ele fala moderniza, parece que o antigo era ultrapassado, mas não é isso, ele adiciona questões que eram muito daquele momento, que são muito contemporâneas, que são muito... Ele dá uma atualizada, né? Vamos dizer assim. Atualizada,
Total. E questões que seguem muito, tipo, latentes, né? Pra gente hoje em dia, né? Isso que o Alexandre falou, né? Da questão racial, da questão cultural, dos novos preconceitos adicionados, assim, sabe? E dessa coisa estética também, né? Como é um filme, esse tom pastel que ele tem, esse lado meio impressionista que ele tem, traz pro filme uma secura, um lado cru, mas ao mesmo tempo é um filme super delicado, continua um filme muito emocional, assim, né? Então Isso. ele sai daquele melodrama hollywoodiano, né? Coloca outro estágio dentro disso, mas continua o cerne emocional dele, do coração, né? De como ele trata a relação daqueles dois personagens, com uma gravidade mais realista, né? Digamos assim, né? Tipo, dos dramas que eles passam, o que eles sentem, as imperfeições dele, mas ainda continua essa arte de emocionar que um bom melodrama tem, né? Assim. Você falou aí, né, faz uma releitura, né, na verdade, e dá uma atualizada, como eu sugeri a palavra aí, e eu acho que ele traz justamente essa questão que você falou aí, eu complemento, tão atual até nos dias de hoje, também essa questão do imigrante, né? Isso. Aí, no caso, um imigrante africano na Europa, né? No caso, na Alemanha, né? O filme se passa em Munique, é filmado em Munique, inclusive, naquele esquema do Fassbinder de baixo orçamento, né? Com algumas locações ali. 15 dias, né? 15 dias, super corrido. Isso é emblemático, né? Você vê, por exemplo, aquela locação da escada do prédio onde ela trabalha, a Amy, que são 3 cenas, se não me engano, ali naquela escada, e aquilo ali, sei lá, tem o quê? 2 metros quadrados que a gente vê daquele espaço, né? O resto é intuído, porque ela contou que tem 8 andares, enfim. E é assim para todos os ambientes, né? A gente vê muito pouco, né? Tudo muito emoldurado. Dizem que até aquele ambiente do bar é algo que ele pegou e meio que filmou do jeito que estava. Ele encontrou um bar, a locação vai ser essa, não mexeu muito em cenário, né? Objeto de cena ali, ele meio que usou o que tinha no bar, né? E ensaiou lá os atores e produziu a cena ali, né? Então tem dessa coisa meio cru, né? Mas que passa também tem um pouco de realismo ali, né? Aquilo é muito palpável, assim, você sente que você está vendo um filme que se passa na Munique dos anos 70 e que é fiel àquela cultura, né? Aqueles ambientes e tal. Parece que ele se inspira também numa ideia que ele teve quando ele fez lá O Soldado Americano, né? Que tem uma cena, é um filme de 70 dele, em que tem uma cena em que acho que é uma camareira que está sentada numa cama contando a história de um imigrante, um turco no caso, que casava não, mas começava a ter uma relação com uma senhora mais velha, e só que o desfecho era que o imigrante acabava assassinando essa senhora, né? Uhum. Então essa ideia também ele levou para fazer essa releitura do filme do Sirk, né? Só que ele mudou evidentemente o final, né? O final não é do assassinato. Inclusive o Medo Devora a Alma teria um outro título inicialmente, né? Que era Todos os Turcos se chamam Ali. Isso. Que era quando era apenas uma decorrência dessa cena do Soldado Americano. Depois a coisa desenvolveu, né? E ganhou outros apelos, né? Isso, e ele mudou também de turco para marroquino, né? Porque Exato. No Medo Devora a Alma, o personagem do... Como é o nome dele? El-Hedi Ben Salem. El-Hedi Ben Salem, isso, o ator principal. O nome do né? ator e o nome do personagem, né? Também é o mesmo nome, com mais coisas ainda depois, né? Que depois ele fala o nome inteiro dele, né? Mas aí ele diz assim, me chame de Ali, né? Exato. Já tem essa ideia também, né? Essa coisa de que parece que os imigrantes são todos, né? Esse nome que você falou, né? Todos os turcos se chamam Ali, né? Uma coisa assim, tipo... Nem são pessoas, né? É tudo igual, é tudo Ali. Né? Parece que os caras não têm identidade, né? Não tem uma individualidade, né, específica, né? Não tem uma personalidade própria, né? São todos olhados desse jeito desumanizado, né?
Agora, eu vejo uma capacidade do Fassbinder incrível de condensar num filme de 1h32. É um filme curto, podemos dizer, né? Sim. Com tantos temas, com tantas cenas maravilhosas, memoráveis, que vão ficar... a gente certamente vai passar por algumas, e com a primeira visita dos filhos, né, depois do casamento, a cena do aquele surto dela no restaurante, naquela mesa ao ar livre, onde eles estão sozinhos, e inúmeras cenas, e quantos temas, e quantos pequenos temas, né, chegando também a expandir algum deles, né? Se a gente tem o problema da xenofobia em relação ao Ali, mais tarde essa xenofobia a gente vai ver também respingar na trabalhadora iugoslava que chega para substituir a outra, né? Que ela passa a ser a pária daquele grupo de 4 trabalhadoras, né? É incrível assim como pequenas informações são passadas a cada cena, assim, não tem gordura no filme, não tem cena para encher linguiça, sempre acrescentando mais alguma coisa. Eu acho que ele também consegue assim adentrar nessa questão do preconceito e relacionar essa questão a diversos aspectos a partir dos personagens que estão demonstrando esses preconceitos, né? Então, o que eu quero dizer? Você tem muitas vezes algo que parece a raiz do preconceito é uma inveja, né? Então aquelas vizinhas, aquelas fofoqueiras, elas são solteironas, já estão com certa idade, parece que não tem mais marido, não se relaciona com ninguém, e vê a senhora lá do prédio delas arrumando um homem mais jovem, né? E senhora Carges, principalmente, né? É isso, a fofoqueira mora. A famosa lá, né? Recalcada, né? A famosa recalcada. Isso. E aí, tipo, não só mais jovem, um imigrante. Então aí já tem, né, um gatilho pro preconceito, né? Uhum. Mas de repente se ela, a Amy, né? A senhora lá chegasse com um alemão, só que mais jovem, ia gerar um outro tipo de preconceito, mas também a raiz provavelmente seria a inveja, né? Uhum. Você vê a questão dos filhos, como é que os filhos reagem quando ficam sabendo daquilo. Parece que o único personagem ali que aparece brevemente e tal, e que não reage dessa forma, é o cara que é o proprietário do apartamento, uhum. que é um cara que já tem logo de cara um interesse naquilo ali, né? E depois eu acho que essa questão Sr. do Gruber. interesse, isso, porque o cara primeiro chega lá, esse rapaz não pode ficar aqui, não sei o quê, aí ela manda aquela mentira de não, mas eu vou casar com ele, né? E aí o cara fala, não, tudo bem, você vai casar, então não tem problema aqui, e sai fora. E depois até ele defende ela, né? Quando alguém faz uma fofoca pra ele fala, e qual é o problema? Mais ou menos. Mas eu acho que ele tem... mas então, eu acho que ele tem um interesse. Porque, não sei se você lembra, mas ele fala assim, eu não consigo ver nada de anormal, embora eu tente. Ainda que eu tente. Esse é... Mas assim, parece que eu não consigo ver nada de anormal, é porque ele tem o interesse ali de ter o apartamento alugado também, né? Eu acho que é isso aí que eu queria chegar, porque chega um momento do filme... Depois da que viagem parece que deles. as pessoas, depois da viagem, né, eles saem e tal, e depois eles voltam, né, tem uma elipse aí, não mostra o que acontece nem nada, só mostra eles voltando. As pessoas já recebem eles de outras formas, né? Ainda tem o preconceito, né, mas ainda tem o interesse. O filho quer um favor dela, né, quer que ela fique lá de babá para a filha, então já aborda ela de forma mais doce e tal, As já vizinhas. esqueceu. E é o filho que quebrou a TV, né? Se eu não me engano. Né? Isso. Bruno. É aquilo, né? A gente não consegue. A gente vai disfarçar o nosso preconceito, mas nosso preconceito continua vivo ali, assim, sabe? A gente vai lidar com eles, assim, né? É o que. Até o dono da venda fala isso, né? Na hora que ele vê eles longe, né? Tipo, olha, a gente não tem que deixar nossas aversões atrapalharem os nossos negócios. Isso. Né? Esse é o mais
Eu acho Descarado. isso um ponto muito triste, assim, quase pessimista, né? Porque no momento que ela está naquele restaurante, ela tem aquele surto, ela fala, vamos para algum lugar onde as pessoas não ficam olhando a gente, vamos por um tempo, né? Vamos para outro lugar. Depois, quando a gente voltar, as coisas vão ser melhor, as pessoas vão aceitar a gente. Ela fala isso meio premonitoriamente. E realmente, depois que eles voltam da viagem, todo mundo precisa de algo deles e por isso trata eles melhor. É a vizinha que precisa de um espaço no depósito, é o cara da venda, é o filho. Então acontece isso realmente, todo mundo trata eles melhor, mas não porque passaram a ser pessoas melhores, porque se livraram de seus preconceitos, mas porque pesaram na balança, né? E tinham outros interesses. Ou seja, para mim é muito triste isso, né? Porque, eu acho que assim, talvez a ausência dela tenha provocado ali um vazio na necessidade dessas pessoas, né? Então o cara perdeu o cliente, o cara da venda, o filho já não tem mais a mãe que pode ajudar a cuidar da neta. E no fundo todo mundo aposta, inclusive a Bárbara, né, a dona do bar, e a outra mulher também aposta que aquilo não vai durar, vai durar. Então, vamos tratar bem ela, porque daqui a pouco ela vai estar novamente sozinha e vai ser útil pra gente de alguma maneira. Vai ter se livrado dessa furada que ela, na visão deles, né? O roteiro do filme, ele é muito autêntico, né? Assim, ele tem ele faz retratos muito autênticos das vivências humanas e das relações, dos sentimentos mesmo, né? Desses preconceitos que existem, né? Porque é um filme muito politicamente denso, né? Assim, socialmente denso, mas sem ser fácil nesse sentido, assim, né? Isso. Ele nunca é fácil, tanto é que eu fiquei isso me saltou muito vendo agora, que eu não lembrava disso, mas que a própria personagem da Amy, né? Assim, né? O filme deixa claro, assim, e grande parte do ato final do filme é sobre isso, os próprios preconceitos dela, que ela carrega. Isso é incrível, né? Porque o filme ele não descarta que aquela personagem simpática... Ela falha também. Legal, os dois são falhos. E ele é falho também. Ele não é vulnerável, a vítima, o pobre imigrante. Não, ele é um homem completo, assim, pago, com seus erros, assim. Tem uma questão aí também que eu acho que aí remete ao filme lá do Cirque, né? Essa que aí acontecia com a personagem da Jane Wyman, né? Ela ficar numa situação em que ela tá sofrendo a pressão do meio que ela vive, né? Aqui eu acho que a personagem da Amy, ela é mais resistente, mais resiliente, mas ela também balança, né? Porque ela chega a dizer assim, ao mesmo tempo que eu tô apaixonada por esse cara, eu também não quero passar pelo que eu tô passando, né? Sim, mas então, Fred, eu acho que vai até um pouco além disso, da consequência da reação dos outros. Eu entendi até o que você falou, Diego, e eu percebi muito isso ali, que eles são extremamente humanos, na verdade, né? Humanos na sua carência, na sua são duas pessoas solitárias. Vontade de ter alguém que os compreenda, que converse com eles, e eles expressam isso está verbalizado, né? Tanto com um quanto com o outro. Naquele primeiro encontro, né? Ele chega a falar como você conversa bem com Ali paga o seu refrigerante, ou então como quando ela fala chegando em casa, né, que ele vai levar ela, tá chovendo, não sei o que, ela fala assim, você é tão bom conversar com você. Enfim, a gente vê aquelas pessoas, ela é uma pessoa carente, solitária, então ela, apesar de ter esses preconceitos, ela fala que ela era afiliada como todos ao partido nazista, o pai dela era extremamente radical nisso, o pai dela condenou o noivado dela com um polonês, né? Teve preconceito com o cara que casou com ela, que era polonês, e então ela passa por cima disso, e aí eles têm aquela primeira noite. Quando ela acorda, ele ainda está dormindo, ela olha para ele assim, você vê um ar assim, um misto até de repulsa por aquele homem. O que eu fiz? Ela vai pro banheiro, fica se olhando no espelho, com aquele ar de, meu Deus, o que eu fiz? Acho que ela chega até a falar alguma coisa desse tipo quando olha para ele.
Sim, sim. E também tem o fato, né, que quando eles começam eles se casam, né, eles viram um casal e as relações sociais deles são retomadas por esse interesse, né, Uhum. ela também começa a negligenciar ele porque também quer Exato. o quarto dele, ela começa a exibir ele como se ele fosse um pote, assim, Aquela cena sabe? patética, né? Que Exato. ela faz as amigas lá, as colegas de trabalho. É até apostarem. constrangedor Eles aquilo são ali, né? um objeto, né? Os seus músculos, É. olha como é limpo, né? Assim, né? E acho que o que eu gosto do filme muito é como são situações que são muito lógicas, né? Porque lógico Sim. que pessoas naquele tempo, naquela época, naquele lugar, naquela situação, naquela criação, vão ter esses preconceitos. Isso tem hoje em dia, imagina, né? Assim, naquilo tudo aí. Aí tal, e o filme não esconde isso, sabe? Porque são os Sim. personagens simpáticos do filme, como você falou, eles são muito humanos, né? Eles têm erros, acertos, assim, e são erros, acertos muito humanos, né? São muito palpáveis, né? É muito palpável. Aqui, as tomadas de decisões dos personagens, como eles agem, os conflitos gerados a partir disso, como também é palpável ele acabar pisando na bola e traindo ela, É. etc. Uhum. Assim, né? E a depressão que ele começa a sentir vendo tudo isso, né? Assim, né? As personagens são muito densas. Esse eu acho que é um grande ponto do filme, né? Essa coisa de não ser panfletário, não marcar uma É, posição. É aquela coisa dos espelhos do Fassbinder. No filme a gente tem várias cenas, né, refletidas em espelhos ali, de botar o espelho, né, diante da sociedade. A sociedade, você chega às conclusões, às suas conclusões. Eu só estou mostrando, eu não estou julgando. Acaba que, sim, não tem como não estar julgando, né? Quando ele mostra aquela vizinha, que a gente falou o nome dela ali, a senhora Carges, é óbvio que ele está mostrando ela de um jeito de uma pessoa ridícula, né? De uma pessoa invejosa, de uma pessoa Tá que vive na colocando a nossa janela, simpatia bisbilhotando. Não tem no como, casal, né? não tem como não antipatizar com ela, né? Mas, por exemplo, a Bárbara, a mulher do bar, a gente a gente mesmo demora a entender aquela mulher, a gente vê que ela tem algo além de uma simples garçonete, depois até ela faz questão de dizer eu sou a dona aqui, né? Quase como que dizendo você não é bem-vindo aqui, né? Porque ela já está envolvida também num processo de ciúmes ali, né? Curioso essa relação ali, né? Porque assim, aqui age de forma mais agressiva é a outra, né? Que até se insinua para ele. Que parece ser uma árabe também, uma imigrante também, né? Não... Mas aí ela é mais agressiva, mais ciumenta, vamos dizer assim, né? E você sente que tem alguma coisa entre a dona do bar e ele, assim, né? Mas isso só vai se revelar depois, né? E eu acho que ela até aceita melhor do que a outra. Ela é mais sutil nesse aspecto. Ela não tem, vamos dizer, ela não é possessiva, vamos dizer. Ela é mais liberal. Ela não acha. E agora, a gente percebe que ela saca tudo. Que quando aquele casal, o Ali e a Amy, no primeiro momento, ele dança com ela até. Começa como um deboche daquela outra moça, né? Vai lá, dança com ela, e depois ela continua o deboche, vai lá, apaga a luz. E aí eles começam a conversar, já dá uma liga imediata ali, né? Eles gostam de conversar entre eles. A Bárbara já começa a olhar estranho, né? Tem alguma coisa, tipo, eles conversam, deu ruim. E depois ele senta um pouco na mesa com ela, ele paga o refrigerante dela. E sai com ela. Ele sai com ela. E aí tem um plano maravilhoso no final dessa cena, da Bárbara sozinha, assim, meio que olhando para o chão, no sentido de já entender tudo que aconteceu. Ele está envolvido, não é só... Comigo é só o físico, né? Comigo é só o sexo, não tem a conversa, não tem a compreensão que ele encontrou nessa senhora, que em tese não teria nada a ver com ele, né? Mas é aquilo que você falou antes também, parece que eles sabem que aquela relação ali é fadada ao fim, né? Ao desastre ali, vai terminar aquilo de alguma forma, né? Apesar de que no filme... É lógico. Tá sempre ameaçado. Ela tá sempre ameaçada. Mas assim, no filme, até o Fassbinder falava que ele achava que era um dos filmes mais otimistas dele, porque apesar de ter aquele evento que leva lá, e a gente tá dando spoiler, hein, gente?
que leva, que não é bem spoiler, mas vamos lá, que leva ele ao hospital. A conclusão do filme são os dois, né? Ela ali na cama do hospital com ele, quer dizer, dando a entender que a relação deles de alguma forma continua, né? Sim, ele deixa meio aberto, né? Tipo, quem sabe eles resolvem, né? Ou quem sabe não, assim, né? Assim, também. Teve uma reconciliação ali naquele momento em que ela volta ao bar. Sim, em que ele ela tá aceita, né? Os defeitos dele, né? Ele tá se afundando, ele encheu a cara, ele tá perdendo tudo no jogo. E ela vai atrás. E ela tem a consciência de entender que é um homem mais novo e que vai ter as necessidades de um homem mais novo, e ela até fala, né? Olha, eu sei que eu tenho idade, né? Sei a minha idade, né? Eu sei a minha idade e tal. Mas deixa eu voltar um pouco aí para uma coisa que você falou na questão dos espelhos, né? Uhum. E uma coisa da forma como o Fassbinder filma muitas dessas cenas que me chamou a atenção e que eu gosto quando diretores usam isso, é aquela questão da clausura. Sim, eles chamam, né? Que é você fazer um quadro dentro de um quadro. Então ele, por exemplo, tem dois personagens dentro de um quarto, ele está filmando esses personagens através da porta e o alisar disso, da porta faz é uma clausura, né? Tá fechando ali os personagens ali dentro. Então você tem o quadro do filme mesmo, né? E dentro você tem um quadro que é feito pela porta ali. Então dá uma sensação de que aquelas pessoas estão aprisionadas, né? Ele faz isso também filmando muito através de janela. Então muitas vezes, né? Espelho, como mesmo, o Alexandre já falou. Tem muitas cenas assim no filme, né? Da porta. Uma que me chama muita atenção é naquele primeiro restaurante que eles vão, que até ela fala que é o restaurante que o Hitler vinha e tal, né? Uma cantina italiana, uma tratoria. Né? E aí o garçom tá parado na porta, à distância, enquanto eles estão debatendo lá o que vão escolher. E na verdade aquele almoço seria almoço comemorativo, quando eles saem do cartório lá, né? Pra oficializar o casamento. Então ela fala, vamos pegar as coisas mais caras, pedir as coisas mais caras. Mas, poxa, ela trabalha com a limpeza, ela também não é uma pessoa assim de alta classe, né? E ele é um imigrante, então a gente entende que aquilo ali não é um evento comum para eles ir num restaurante mais caro, pedir os pratos mais caros. E você sente o olhar do garçom, né? Meio também de julgamento, de reprovação. E depois, quando ele se aproxima, ele não facilita nada com o nome dos pratos, ele fica meio rigoroso ali, que ela tem que falar certo, aí ela se embanana. Fica uma situação assim. Então a gente vê o tempo todo esses olhares, essa reprovação, esse desconforto social, né? Porque ela é alemã, sim, ela é alemã, mas ela é uma senhora. Então quando ela entra no bar na primeira cena, ela já está inadequada ali, né? As pessoas já ficam olhando estranho para ela. Antes mesmo dela dançar com Alia, já estão olhando estranho para ela. O que ela está fazendo aqui? Né? Ela não pertence àquele ambiente ali. Né? Na primeiro dia tem desculpa, né? Porque tá chovendo. Aí no segundo dia a Bárbara já falou, estranho, hein? Não tá nem chovendo. Porque voltou, né? Sim, porque ela já sabe porque... Ela já sabe porque que ela foi. Voltou, né? Então é um filme muito inteligente. Muito, tem uns momentos, esse negócio da clausura, que me deixaram fascinado. Principalmente nas cenas do apartamento da Bárbara, né? Que tem momentos incríveis, assim, né? Nisso, Sim, sim. Quando ele chega no apartamento e depois naquela cena que ele tá tirando a roupa, que ele tá lá no fundo do quarto dela, tipo, a câmera muito distante dele, ele tá próximo da janela, ou de costas, ou de frente. E a Bárbara, em alguns momentos, tipo, tá perto da primeira porta, assim, do lado. Sai assim, do banheiro, né? Ela sai do banheiro e entra. Apaga a luz. Apaga a luz. Eu não tenho nenhum problema com isso, tal, mas o Fassbinder, você vê um cara ali que tem orgulho do seu amante na época e quer mostrar o corpo dele, né? Em duas cenas. No espelho, quando ele tá tomando banho, e depois ali faz o cara tirar roupa, tudo bem, que é uma boa distância, né? Porque a gente sabe que o Elhedi Ben Salem era namorado do Fassbinder naquele momento, né? Enfim, inclusive é interessante essa informação, né? Porque tem alguma coisa. Não era ator, né? Ele não era ator, e aliás eu acho que ele
tá excelente para um não ator, né? E ao contrário do personagem, que é um cara que é contra a briga, ele até, né, às vezes segura a onda ali dela e tal. Na vida real ele era um cara beberrão, violento, e até por isso o Fassbinder depois terminaria o namoro com ele, o que seria daí meio que a derrocada dele, né? Parece que quando terminou ele encheu a cara, saiu na rua e esfaqueou 3 pessoas. Ele esfaqueou 3 pessoas, acho que na mesma noite que o Fassbinder terminou com ele. Aleatoriamente. E aí ele foi procurar ajuda, mas só que nenhuma das pessoas morreu, mas esfaqueou 3 pessoas. Eles se salvaram. E o Fassbinder e alguns outros amigos conseguiram levar ele de carro para Paris, para fora da Alemanha. Na verdade, Fassbinder tinha conhecido ele em Paris, né? Levou ele para lá para morar com ele na Alemanha. E aí conseguiram tirar ele do país, mas ele acabou sendo preso, né? Ficou preso em Nimes, uma cidade francesa, e acabou se suicidando. Se enforcou na prisão em 76, pouco depois do filme. Aliás, curiosidade é que teve um outro amante do Fassbinder que também se matou, né? Um outro ator, né? Ele teve relacionamento com 3 atores, né? 2 se suicidaram. O Fassbinder, né? Ele e tudo que teve ao redor da vida dele é muito louco, né? Assim, né? Muito louco, intenso, né? Você pensa que o cara morreu com 37 anos, fazendo um filme atrás do outro, enquanto ele fazia peça e série de televisão, assim. E peça. Isso. Exato. Assim, o número que eu tenho até anotado aqui: 36 longas, 2 séries de TV, 4 curtas, 2 documentários, 24 peças de teatro e 4 peças de rádio. Entre essas séries de TV tem aquela Berlim Alexanderplatz, que dizem que é muito boa, né? Que eu não vi, mas não consegui ver ainda essa aí. Tudo isso em 16 anos de carreira, né? Um cara morreu com 37 anos, é uma coisa impressionante, assim, né? Mas que teve um preço até para a saúde dele, né? A gente vê ele no filme, ele faz o genro da Amy, né? Esqueci o nome do personagem. Mas é um cara que a gente vê já de cara, extremamente machista, trata super mal a mulher. E é interessante quando ela vai lá e conta, eu precisava contar a reação dos dois, né? Os dois que estão sempre brigando, o casal, eles se unem no deboche para ela. Eles viram e falam: não, mamãe, você tem cada... Eugene, o nome dele. Eugene, você tem um humor estranho, né, mamãe? Não, e um deles, o Bruno, né, quebra a TV, que é claramente ali uma referência ao Cirque, uma referência à televisão lá no caso, né, do filme do Cirque, que a Jane Wyman, vocês vão lembrar, ganha uma televisão como companheira dela, né? O filho... Um dos maiores símbolos do filme. Dá uma televisão aí. É curioso que aqui o filho quebra a televisão, né? E eu não sei se vocês... que é totalmente gratuito aquilo, né? Ele levanta e dá um chute na tela da televisão. Eu não sei se vocês repararam, mas tem um erro de continuidade ali, que tem uma sequência em seguida que a televisão tá bonitinha. Tá inteirinha a televisão. Você olha ela assim por não trás. Reparei. Então eles devem ter filmado antes de filmar a cena de quebrar a TV, né? Porque eu imagino que ele não tinha várias TVs para quebrar, né? É um filme de baixo orçamento. E aí depois, quando eles voltam, né? Que aí o Bruno, né? O nome do filho, diz que eu mandou um cheque. Mandei um cheque para pagar a TV, não sei o que e tal. Inclusive esse plano da quebra da TV, na verdade o plano, né, do Ari, né, os filhos do Ari, quer dizer, os filhos dela olhando pro Ari e até gerar a quebra da TV é fantástico. Eu acho fantástico. Aquela mão dela em primeiro plano, os filhos em segundo plano encarando ele, assim, do lado da televisão, lá na salinha, assim. Eu tava revendo aqui hoje, mas eu dei mais uma revisada no filme e esse plano deu até vontade de cortar para postar assim na hora que sai ali começa no rosto do Bruno e vai, né, mostrando todas, né? por todos. Fazer uma panorâmica por todos, é muito bom, assim, sensacional. Como se fosse um faroeste ali. Não, e aí entra naquela coisa do teatro, né? Porque já na primeira cena, quando ela entra no bar e olha para lá, aquele plano
do balcão e das pessoas que estão lá nesse momento. Em outros momentos do filme a gente tem lá algo que remete lá àqueles tableau, né, vivant, que é como se fosse uma forma de marcação de posição do teatro em que ficam pessoas fixas, né, paradas, formando quase um quadro vivo, né? Eu lembro daquele filme daquele curta do Pasolini, o La Ricota, que está dentro do Rogopag, por exemplo, que tem 2 momentos ali que os atores estão encenando a crucificação, e é uma coisa, me lembra aquilo, né? Que beira até um pouco ao humor, assim, quando você vê aquilo, que você sabe que não está congelado o frame, mas está todo mundo congelado ali na carroção, como para amplificar o que estão sentindo, né? Aquela sensação de impacto. Não, o filme tem uma mise-en-scène muito inteligente, né? Porque ele tem movimentos de câmera muito suaves, né? Assim, então tem sempre no filme, né? A câmera se aproximando, se afastando, subindo um pouco do quadro, assim, descendo um pouco, assim. Mas ao mesmo tempo ele tem partes que consomem o filme como um todo, são partes muito estáticas, né? Assim, né? Só de composição, que a câmera está distante, assim, né? E o filme está pensando a composição de como principalmente os 2 protagonistas estão enquadrados dentro do espaço, assim, e dentro disso ele vai pensando em todas essas saídas de encenação e de captura de imagem que a gente está falando. Até por isso eu acho, as pessoas às vezes têm um certo preconceito, né? E usam esse termo, o filme é muito teatral. Eu acho bobo quando as pessoas usam isso, assim, sabe? Porque eu acho que, por exemplo, tem filmes que você vê que é teatro filmado, não tem cinema, mas eu acho que é muito legal quando os filmes conseguem combinar as 2 linguagens, né? Sim. Quando os cineastas conseguem, tipo, usar o melhor do teatro, mas fazer isso, tornar isso cinematográfico, assim, dentro de um filme, assim, sabe? Eles não se resumem ao teatro em si, mas ao cinema, né? Que eu acho que o que o Fassbinder consegue, o que vários diretores que, tipo, vêm do teatro, né, conseguem também, tipo, o Bergman, por você para pensar, assim, um filme como 12 Homens, assim, sabe? Tem uma raiz teatral ali, mas é cinema, assim, é linguagem cinematográfica, né? Não é só uma peça filmada, como tem muito filme que é. Ele usa recursos, você falou do 12 Homens, ele usa recursos que o teatro não tem, né? Tipo... exatamente. Assim. A montagem, né? Aquele lance da faca, do cara jogar a faca. Movimentação de câmera, né? Enquadramento, né? Assim, e aí eu acho, por exemplo, você de volta àquela cena da Bárbara com o Ali, né? No apartamento da Bárbara, é bem isso aí, né? Quer dizer, ele escolhe botar a câmera ali, aí faz aquela clausura e a cena tá se passando ali, o Ali tá se preparando e ela vai sair do banheiro e tal, quer dizer, uma coisa muito econômica, né? Muito econômica. Mas que funciona bastante para aquele momento ali, né? Que aí é um momento de intimidade ali dos 2, mas também não é um momento tão íntimo para o espectador, porque ele não corta para os corpos, né? Ele não está tentando explorar aquela relação ali. Ele está só meio que a gente está observando, até como um voyeur, talvez, né? Você está ali sentado no cinema, supostamente olhando aquela cena meio estática ali acontecendo. A câmera tem muito isso, de assumir um papel de observadora, né? Ela só para, e até quando ela se move, ela se move dentro do fluxo suave dos personagens, né? Então ela tá andando com eles, tal, assim, mas é sempre dentro, tipo, das ações dos personagens, assim, sabe? Naquela realidade que é muito mundana, né? É tudo muito mundano, aquele pastel que ele tem, né? Nas cores, né? Aqueles jogos de sombra, é uma coisa muito, é uma descrição muito certeira, assim, sabe? Assim, uma coisa, um certo popularismo, assim, né? De como ele cria aquele mundinho, assim, sabe? Assim, a forma como ele organiza os personagens, né? Você já falou aí da cena dos filhos, né? Então você tem os 2 em pé e os filhos sentados e aquela confrontação ali, né? Mas você tem, por exemplo, aquelas poucas cenas que tem na escada, isso, que você vê que quando ela é isolada, as 3 senhoras estão na janela e ela está isolada, sentada, distante, afastada, a câmera porque elas gira, descobrem, né? Isso, mas elas descobrem, gira. As senhoras descobrem que ela tá tendo um relacionamento com um imigrante, né? Isso. Aí primeiro a gente vê as 4, as 3 sentadas de um lado e ela sozinha, e depois a câmera anda e
para realmente deixar só ela no quadro. Sim, a câmera tira as isolar outras ela, três. né? É. E você Isola vê mesmo. depois, quando eles começam a meio que isolar a outra funcionária, né, que é A nova Iugoslava. a Iugoslava, você vê que isso aí já funciona mais com a Amy participando desse grupo, né, que está destacado das outras. A mesma coisa no restaurante, né, como você falou aí, depois que eles casam e a forma como o garçom está encostado na parede, distante deles. E depois no outro restaurante tem aquelas 6 pessoas que ficam lá na porta imóveis, Isso. né? Parece umas estátuas olhando para eles. Assim. Isso. E até é interessante que naquela cena ela começa a falar com eles alto, né? Repudiando aqueles olhares. E você imagina que numa situação real as pessoas reagiriam, né? Iam bater boca e alguém ia lá tomar satisfação porque... Não, as pessoas continuam imóveis só olhando. E é como se ela estivesse falando sozinha, né? É muito estranho, muito né? incrível, Como se eles fossem animais num zoológico, né? Tem isso. O animal tá lá rugindo, emitindo algum som e ninguém tá nem aí. A forma chama atenção, mas eu acho que assim, a gente tá falando aqui de o auge, né, do novo cinema alemão e do cara que talvez seja o maior nome, né, do novo cinema alemão. Talvez não, acho que dá para afirmar isso, apesar do Herzog, do Wenders. Do Wenders. Tem nomes de peso aí, né? Ele com certeza é 1-2, né? 1-2, beleza. É que eu acho que Fassbinder, pela história dela, ficou uma certa mitologia, né? Assim, que é meio irresistível, né? Também, né? Mas e ele é um diretor diferente em relação aos outros dois, né? Sim. Os três são muito diferentes. Mas ele é um diretor mais ousado, mais... Não, mas o que eu digo assim, eu acho que o grande marco não só do novo cinema alemão, mas de todos os novos cinemas, assim, muito mais do que formas ousadas e tal, é essa coisa de você fazer um filme que faz pensar, que põe o espelho na sociedade, que não é mais um filme mero entretenimento. Não que o filme deixe de ser entretenimento. Ele entretém, a nós aqui eu tenho certeza que ele entretém. Quem quiser ver o filme como uma arte, né? Como uma história que tem alguma amarração social, que tem alguma amarração na vida real, né? E não como um mero passatempo. É o que ele dizia, que o filme tem que deixar de ser filme, né? Ele tem que transcender, né? Tem que ajudar em alguma coisa a mudar a vida do ser humano, né? E não que fosse efetivamente mudar, esses preconceitos, infelizmente, continuam aí até hoje. A questão da imigração maciça de muçulmanos para a Alemanha, que já está na base desse filme, só aumenta, né? A questão do racismo, do etarismo, xenofobia. Chega a ser citado a questão lá de Munique em 72, na Olimpíada, né? Aquele atentado chega a ser citado como um fator que agravou esse preconceito, né? Sim. Que aí até as vizinhas falam, eles podem ter uma bomba, como é que ela tem 4? Chama a polícia. Chama terrorista, né? Eles chamam a polícia quando eles vão lá jogar, podem ter uma bomba. Nossa, esse filme é um compêndio sobre preconceito em todas as formas, né? As vizinhas falando que a escada tá mais suja. Poxa. Não, sensacional, porque é um filme barato, é um filme, assim, que a trama dele, se você parar pra pensar, né? Não é uma trama, tipo, megalomaníaca nem nada. Não. Mas é isso, né? Ele é tão rico na função narrativa dele, assim. Então, na escrita dele, assim, como ele pensa esses personagens, no que ele quer discutir. E ele tem uma mise-en-scène que é tão certeira, assim, sabe? Que ele não precisa ter milhões, assim, sabe? Assim, ou ter invencionices e tal, e ser muito dinheiro pra fazer. Não, é você saber aplicar o que você tem e fazer o máximo dele com o que você tem, né? Então acho que o filme é até uma lição, assim, sabe? Pra quem acha que precisa só, tipo, ter muito dinheiro pra fazer um filme e tal, assim, né? O filme mostra que não, que você tendo um roteiro, tipo, acertadíssimo, você sabendo o que você quer fazer pra filmar ele, pô, você tem um mundo que você pode fazer, né? Assim, né? É um filme que o Fassbinder fez entre 2 outros filmes pra ele ter o que fazer enquanto ele não conseguia a produção dos 2 outros filmes, né? Então você vê, tipo, o que saiu disso. E a dona Brigitte Mira, que faz a Amy Kurowski, sobrenome polonês, né, da personagem, ela parece estar em outros, eu realmente conheço pouco ainda da obra do Fassbinder, é uma lacuna que eu preciso preencher, mas eu achei fantástica.
E, pelo que eu li sobre ela, é uma atriz muito experiente, muito consagrada mesmo na Alemanha. E isso aí já dá um contraste bem interessante, né? Fazendo par com um cara que não era ator, né? É total, um choque, né? O Fassbinder, eu também não conheço ele como eu gostaria, mas pelo que eu sei, ele é um desses diretores meio de trupe, né? Assim, repetia bastante os atores, né? Assim, tinha uns atores correntes, etc e tal. E eu acho muito legal, se você para pensar no filme do Sucker, né? O How Out Heaven Allows, né? Que você para pensar, né? Você sai de... Você fazer uma sessão dupla, né? Do filme do Sucker e com esse filme, né? Já é um choque muito legal, né? Porque, pô, a gente tem a Jane Wyman, né? Você tem o Rock Hudson, né? Que são, tipo, o glamour hollywoodiano, né? Assim, né? Tipo assim. E aí você vai nesse filme que são pessoas muito comuns, assim, no melhor dos sentidos, né? Assim, né? E acho que a Brigitte Miller, ela interpreta a Amy, né? Com essa coisa, tipo... essa senhora, assim, de idade comum, como a gente conhece tantas, assim, sabe, assim, mas nem por isso é uma mulher desprovida de sentimentos, de desejos, de sensações, assim, sabe, de como a atuação dela é muito internalizada, né, assim, é uma atuação muito dessa suavidade, né, que eu comentei, né, assim, que ela sente um apertos do peito, assim, né, ou depressão, assim, insatisfações na vida, assim, mas sempre vivendo isso com um peso que ela carrega, assim, comumente, assim, né? Até que se estoura, né? Eu acho que essa escolha, esse casting, né, de você botar uma atriz experiente com um cara que não é um ator, né? Eu acho que potencializou essa diferença, né? Aumentou a distância entre os personagens, né? E eu acho que isso fortalece quando eles querem ficar juntos, né? Porque aí você sente que eles são tão diferentes, né? E acho que isso acaba se mostrando por essa diferença também. Porque você vê um cara que é bem mecânico, né? E ele tem dificuldade com o idioma. Na atuação dele, né? Ele tem dificuldade com o idioma. Inclusive, o título original, isso que eu ia falar, isso é levado pro título, né? Porque o título original... ele tá escrito errado, né? Vamos dizer assim, em alemão, né? Ele medo come alma, não é isso? Weil ich so glücklich bin und weil ich solche Angst habe. Nix Angst. Angst nix gut. Angst essen Seele auf. Angst ist Seele auf. Que é a forma como Ali se expressa. Ele fala, né, um alemão mais não completo, assim, vamos dizer, porque ele não tem intimidade com o idioma. Então, o que virou o medo devora alma teria que ser tipo algo assim, né? Medo devora alma, um negócio assim, né? Não são personagens formulaicos, né? São personagens vivos e múltiplos. A gente já falou daquele momento em que ela própria se olha no espelho. E é interessante que lá no final do filme, depois dessa fugida dele, né, que vai lá com a Bárbara, que vai pra jogatina, que volta a frequentar o bar e meio que abandona a casa, né? E ele, quando tá perdendo, ele pede para alguém buscar mais dinheiro. Enquanto isso, ele vai no banheiro, ele dá uma sequência de sei lá, uns 10, 12 tapas na cara, na próprio rosto, própria face, meio que pra meio que não sei, punindo, é como se ele tá em crise naquele momento, né? Ele sabe que ele tem opções de caminhos ali, né? Apesar de que ele é um cara que, né, é um trabalhador braçal, mecânico, né, trabalha numa automecânica o dia todo, é um cara que a gente logo depois vai ver que está sofrendo de úlcera e o médico prevê que em 6 meses ele vai estar de volta com outra. Quer dizer, é um cara que está passando, né, por uma vida tensa, né? Que é uma coisa muito palpável também, né? Tipo, esse estresse muito palpável, sim. O estresse do trabalhador, né? Do cara que tem que sair para trabalhar cedo, viver a vida e tal, e não tem tempo para pensar na própria saúde física e mental, né? Assim. Morar num quarto com seis outros trabalhadores, né? Condição quase que de escravidão ali, né? Total, assim. Eu acho que, de certa forma, a gente pode até se questionar se esse retorno dele com ela também não é um pouco por interesse nesse sentido, porque a vida dele fica um pouco mais tranquila, um pouco mais confortável, né? E não só nesse ponto de vista logístico, né? De moradia, de transporte, mas também por ter
alguém que pode cuidar dele, né? E ela chega a dizer isso pro médico, né? O médico fala, não, ele vai voltar. Ela fala, não vai voltar, não. E tem até uma indicação de uma vida mais próspera com ela, porque tem até uma cena em que ela tá fazendo as contas, né? E falando, a gente conseguiu economizar aqui o seu salário, mas o seu não sei o quê, e daqui a pouco a gente tá rico, ela fala, né? Ela fala, a gente vai comprar um pedacinho do céu, um negócio até poético. Nessa questão dos personagens serem múltiplos, né? Acho que é isso, né? Tipo, os sentimentos também são múltiplos, né? Então, tipo, logicamente, eles se gostam, né? Existe amor, afeto, carinho, em algum nível no coração deles, mas também existe, né, uma sobrevivência, um interesse, né? Assim, um certo fetiche, vamos dizer assim, né? Por parte dela também. Então, tudo tá junto, né? Assim, não é só, tipo, não é exatamente tipo que ele não quer se aproveitar dele. Ele não é um aproveitador, como os filhos dela fazem parecer que é, por racismo, né? Mas ele também não é um santo, né? Como ninguém é, né? Assim, né? As relações são juntas. Daí a densidade desses personagens, né? Não são personagens simplórios, né? Eu acho que essa é a força do filme, né? Uma das forças. Esse filme deixou um legado aí, né? Ganhou um prêmio do cinema alemão e conquistou o prêmio da crítica, né? Do Festival de Cannes, né? Então, eu acho que foi um dos primeiros filmes assim de maior destaque pro Fassbinder, né? Isso que eu ia falar. Talvez internacional, né? Acho que é o filme que projetou ele, né? No exterior, vamos dizer. Que até esse momento ali, ele já tinha alguns filmes na carreira, né? Se você for pegar aí, já estava bem, a carreira bem de um cineasta experiente, né? E eu acho que é depois desse filme que ele engata aí uma série de outros que vão esse lance da trupe que você falou, né, Diego? O cara que faz a trilha, que é o P. Haben, né? Eu falei dele lá na abertura do episódio lá do Dicas Triplas, que ele também vai trabalhar no Casamento de Maria Brown. Ele vai trabalhar, na verdade, em 25 filmes do Fassbinder, né? É um parceiro recorrente, compositor de trilhas. Tem uma entrevista com ele, se não me engano, esse filme está numa caixa lançada pela Obras Primas, né, do cinema no Brasil, uma caixa do Fassbinder com 6 filmes, tem alguns extras, se não me engano, um deles é uma entrevista com P. Haben, não sei se é assim a pronúncia, vocês corrijam o meu alemão imperfeito. Não tenho capacidade de corrigir alemão de ninguém, não. Agora, antes desse filme, ele tem 2 outros filmes que são também celebrados na obra dele, que é As Lágrimas Amargas de Petra von Kant. Isso eu vi também. E O Comerciante das 4 Estações, né? Que dizem que é muito bom também. Esse eu quero ver. Que ambos são de 72. E antes disso ele fez uma série de outros filmes, mas que não tem o peso que tem, acho que esse na filmografia dele, O Casamento de Maria Brown, até o Berlim Alexanderplatz também, que é uma série, O Desespero de Verônica Voss, são filmes mais famosos dele, né? Agora, tem algumas falas, né, além do próprio título, né, que segundo ele, o personagem do Ali é um ditado, né, um provérbio árabe que todo mundo fala, o medo consome a alma. Aliás, no Brasil, eu sempre tinha escutado Medo devora a alma, e recentemente a gente viu o filme chamado de Medo consome a alma, até nessa caixa da Obras Primas está com esse título, né, Consome a alma. Mas outras frases que eu acho marcantes do filme é quando ele, no início, relatando, né, a situação do imigrante, né, aquela coisa do alemão mestre, árabe cachorro, né, no sentido de como é tratado, né, mas o que fica mesmo, talvez até por isso essa coisa do otimismo que o Fassbinder via no filme, é aquela coisa da felicidade nem sempre é divertida, né, mas tem uma chance de ter felicidade, né? É o caso para ele, né? Essa felicidade talvez seja não tão divertida, poxa, porque ele vai estar se relacionando com uma senhora de 60 e poucos anos, né? Talvez ele tenha outros anseios, talvez não, ele tenha outros anseios, como a gente vê no próprio filme, né? Mas talvez seja
nesse momento, na vida dele, é o melhor caminho para a felicidade. Né? Não, e o Fassbinder, ele tem um olhar para as coisas que é levemente irônico, né? Levemente bem-humorado também. Assim. De forma seca, né? Assim, bem seco, mas tá lá, assim, né? Tá latente também, assim. Sim. Assim como para ela, né? Ela sabe já de cara, e essa é uma outra interpretação que eu tenho daquela cena depois da primeira noite, quando ela acorda e olha, e se olha no espelho, é aquele meu Deus, ai meu Deus, o que eu fui arrumar? Né? Porque ela sabe tudo que ela vai enfrentar, ela sabe tudo que ela vai provocar de crítica dos filhos, dos vizinhos, do trabalho, ela sabe o problemão que ela vai ter. Né? Então, mas ela, naquele momento, aquilo é a felicidade, né? Ter alguém para conversar, ter alguém que eu acho que essa questão da felicidade nem não é tão divertida, é por esse isso, lado, né? É mais isso. Total, assim, total. E acho que é um lance de auto-choque também, né? Uma mulher de família tradicional, dona de casa, com filhos criados, né? Já de idade, ela se vê numa situação dessa, ela não consegue se compreender numa situação dessa, né? Mas acontece, assim, né? Então ela, tipo, cara, como eu estou numa situação dessa, né? Mas aconteceu. Assim, né? Ela não consegue se olhar assim também, né? Uma coisa também que a sociedade levou ela a não conseguir se olhar assim também, assim, né? Então eu acho que tem muito disso, né? Esses personagens que se encontram nesses labirintos, né, sociais, assim, né? Até que eles são obrigados a olhar para eles mesmos, né? E olhar de como eles seguiram esse círculo de vida, assim, né? Que é uma coisa que tem no filme do Suck também, né? O filme do Suck é pautado nisso, né? Assim, dos personagens vivendo desses círculos sociais, desses labirintos sociais, e tem que se encarar a partir disso, né? Só que é curioso, né? Como os mesmos cineastas, né? Quer dizer, como dois cineastas diferentes podem pegar esse mesmo conceito e tratar de jeitos totalmente diversos, assim, né? Totalmente não díspares, assim, mas que são bem opostos, assim, né? De como isso é percebido pelos dois filmes. E como eles adaptam ao meio em que eles vivem, né? A gente tá falando de épocas diferentes, de sociedades totalmente diferentes, né? Passando por momentos diferentes. Um em 55, o outro em 74, né? Depois de uma revolução cultural no mundo todo, né? Na década de 60. Quer dizer, é outra sociedade para todo mundo. Até a americana também, né? Então, mais dois ótimos filmes, né? Então eu convido vocês que escutaram esse episódio a escutar também o do Douglas Sirk para ouvir a gente falar sobre tudo que o céu permite. Isso, e ver o filme do Sirk também, né? Acho que é um bom companheiro para esse filme aqui. Beleza? E aí? Beleza. Mais alguma coisa aí ou vamos encerrar? Acho que tá bom de papo, né? Podemos encerrar. Sim, beleza. Falamos tudo e mais um pouco desse filme. Vale muito a pena. Vejam. E aí, recado pra gente aqui, porque nós três falamos. Temos que avançar na obra do Fassbinder, né? Rainer Werner Fassbinder. Certo? Sim. Valeu, Diego. Obrigado aí pela presença. Muito bom, Diego. Muito bom. Gostei muito da tua participação mais uma vez. Valeu, Fred. Até a próxima, então. Até a próxima, gente. Tchau. Abraço. Tak uprzejme